Programa recomendado para todos os públicos. Boa noite, amigos. O assunto que dominou a cidade nesta semana, sem dúvida, é a reunião da Câmara Municipal de ontem, na qual haveria um julgamento, se nós teríamos ou não a cassação do antigo presidente, não sei se ainda podemos dizer do presidente afastado, seria talvez o mais correto, e acabou essa reunião com a absolvição. Isso significa dizer que a defesa do Antônio de Lunga trabalhou muito bem nesse caso e ele acabou recebendo 13 votos pela absolvição contra 7 pela cassação. Hoje nós temos o prazer de receber aqui no Tribuna Livre o Dr. Paulo Quezado, o advogado que fez a defesa de Antônio de Lunga e que vai explicar para os nossos telespectadores como é que isso aconteceu, por que aconteceu, qual foi naturalmente a sua argumentação central para defender o presidente da Câmara, que continua afastado, evidentemente, porque o processo ainda está em andamento. Boa noite, Vasques. Boa noite, professor Luiz Carlos, doutor Paulo Quezado, prazer tê-lo aqui, agradecer já antecipadamente a sua presença, para a gente bater esse papo aqui sobre essa questão da cassação do ex-presidente, do presidente afastado, Antônio de Lunga. E eu gostaria de começar aqui, doutor Paulo, dando boa noite aos nossos telespectadores e fazendo umas pequenas considerações, até para que a gente possa, através dessas considerações, conversar mais aprofundado com o doutor Paulo, que foi o advogado que fez a defesa e que certamente se deteve nas questões bem técnicas de foro legal na defesa do seu constituinte. E o que corre nesse Brasil afora é o sentimento da impunidade. O sentimento da impunidade que os estudiosos, advogados, historiadores, antropólogos, sociólogos, dizem que a impunidade ela é o combustível, ela alimenta a corrupção, até porque todos nós temos limites, a sociedade tem limites, os poderes públicos têm limite, constituído, judiciário, executivo, legislativo, tudo tem limite. Tudo tem um regramento legal. E às vezes quando a sociedade que está naquele calor de justiça se sente frustrada exatamente como um caso desse, é o sentimento que nós estamos percebendo, Luiz Carlos, nas ruas, o sentimento de frustração, porque pelo que se sentia, se queria que ele fosse punido, que o seu mandato fosse cassado, às vezes até sem se entrar no mérito técnico da questão, que é isso que o doutor Paulo vai fazer as suas considerações aqui para nós e para o nosso telespectador. Mas aí vem as perguntas, mas não está comprovado, não foi comprovado o ilícito, enfim. Aí entra outra questão. Não é tão somente uma decisão de ordem técnica e legal, porque ali é um ambiente político, onde também tem a decisão política, entra a questão política. E nós vamos conversar sobre isso com o doutor Paulo, para nós compreendermos mais a intimidade dessa questão e a intimidade dessa absolvição do vereador Antônio de Lunga. Muito bem. O nosso Tribuna Livre é um oferecimento de Ótica Santa Isabel, porque no Cariri, ótica tem nome. Doutor Paulo, foi um momento que chamou a atenção da sociedade, muita gente foi à Câmara Municipal ontem para participar do evento, consciente de que poderia haver alguma surpresa, claro, cada um tinha seu pensamento em torno do julgamento, mas o senhor que trabalhou tecnicamente nessa ação, naturalmente conhecia os meandros de todos os fatos, esperava esse resultado de 13-7, como aconteceu? Bem, boa noite. Boa noite. Senhor Luiz Carlos, Bacilandinho, senhores telespectadores. Eu queria só fazer uma retificação com relação ao primeiro pronunciamento, de que a votação não foi 13 votos pela absolvição e 7 votos pela condenação, pela cassação. Como é que foi? Na verdade, foram 13 votos, né, pelo reconhecimento de infração política administrativa e 6 votos pela absolvição dele. Houve uma abstenção por ausência justificada de um dos parlamentares. Certo. Então, na verdade, não é que o
o réu, o processado, tenha conseguido votos suficientes para a absolvição. Era melhor que se compreenda que a Câmara não alcançou o quórum de 2/3 necessários, que pela matemática, né, são 21 vereadores, seriam 14 parlamentares necessários para a cassação do mandato eletivo. Essa questão da cassação também era discutível, não era, Vasco? Porque quando você leva em consideração que ali é um ambiente político, aí o voto secreto ainda mais, né? Porque o voto secreto é uma caixa de surpresa. Eu entendo que talvez se fosse o voto aberto, poderia até ter se colimado com a cassação dele. Como o voto é secreto... Eu gostaria até que o doutor Paulo explicasse essa questão, porque já houve um projeto aprovado na Câmara dos Deputados e também no Senado, extinguindo o voto secreto, principalmente para a cassação e para a aprovação de orçamento. Não, é isso? Não, para vetos. Vetos presidenciais. Mas essa lei ainda não foi implementada, né? Quer dizer, as assembleias pelo Brasil afora continuam usando o voto secreto. Não, e da forma como está, certo? Com a exclusão de alguns dispositivos do projeto original, já não há a extensão às câmaras municipais, assembleias e às assembleias distritais. Certo. A Assembleia Distrital. Por enquanto fica restrita ao Congresso Nacional. Por enquanto, da forma como certo? Não tem uma aplicação imediata. Agora, dentro da sua autonomia, cada município ele pode sim, certo? Modificar a forma. Perfeito. Com relação à votação, por exemplo, de processo de cassação do mandato de vereador. Nesse caso, as pessoas que defendem o voto aberto, ou seja, o voto declarado do parlamentar, defendem que, no caso do vereador, ele teria a obrigação com a sociedade de externar a sua opinião com relação ao julgamento do seu par. Ou seja, se ele concorda que houve, apesar de ser um julgamento político, mas se ele concorda que houve infração política administrativa, se ele não concorda, se no caso não ser. Mas há uma outra vertente nessa história, que o voto é secreto, não é simplesmente para proteger o parlamentar, permitir que haja, digamos, acordos políticos, porque, como o doutor Vasques bem disse, a decisão por si só é política. Perfeito. Certo? Então, quando se diz política, significa dizer que a escusa do vereador, os motivos do parlamentar, pode ser simplesmente, não, eu não voto porque ele é do meu partido. Eu não voto porque o meu partido e o seu partido vivem digamos, em uma harmonia adequada. Me convém a presença dele na Câmara. Ou então, eu de maneira não inversa, voto porque existem casos, às vezes, até muito mais complicados e que não vieram à baila. É um julgamento técnico, essas questões, jurídico, né? diferente do que ocorre nos processos judiciais e até mesmo em outros tipos de processos administrativos. Mas a necessidade, às vezes, do voto secreto vem de que, ao parlamentar, sobre essas questões, a ele deve ser dada a tranquilidade de recorrer apenas à sua consciência também. Ô, doutor Paulo, inclusive existe correntes que defendem o voto secreto e correntes que são contrárias ao voto secreto, até porque tem alguns que dizem que nós não temos ainda uma sociedade, principalmente a sociedade política, preparada para ter um voto aberto, até porque deixa desprotegido o parlamentar, porque aí vem depois as perseguições, vem depois os retalhamentos políticos. Você imagine um deputado federal votando contrário a um veto do presidente da República, certamente ainda pela nossa deformada formação política, ele vai ficar sendo perseguido. Um vereador lá na sua cidade também votar um veto contrário ao prefeito. Sobretudo então, se ele for vencido. Se ele for vencido, principalmente. Ou seja, vai ser uma minoria cada vez mais marginalizada, discriminada dentro de um colégio parlamentar. Então, é isso que pode acontecer com o voto aberto. Então, para que o voto seja aberto, é necessário também que se tenha uma formação tanto da sociedade para aceitar isso aí, como da próprio agrupamento político, dos agentes políticos que tem essa formação e esse conceito realmente de democracia, sob pena de quem votar aberto contra um poderoso desse aí ser perseguido por aí afora, ou às vezes no interesse pessoal de grupos econômicos, de familiares, enfim, é complicado, existem essas defesas, a sociedade, é claro, eu sou adepto do voto aberto, mas tem esses contraditórios também, não é assim, doutor Paulo? Considerando que os parlamentares estão lá em razão do sufrágio, porque a eles foi depositada essa confiança
né, através do voto, de representar a sociedade, essa confiança pelo voto secreto, eu acho que deve prevalecer. Eu acho que deve sim prevalecer. Ele tem que ter essa liberdade. Imagine só a comoção, o clamor que não haveria sobre um deputado, por exemplo, que fosse contra a cassação de um par, que tivesse seus motivos. Vamos supor que ele tivesse observado, na sua compreensão, que não houve o encaixe da sua conduta, aquela norma, aquela infração, mas ele não poderia agir de acordo com essa compreensão, porque seria estigmatizado. Então, esse sigilo, essa liberdade sobre essas questões, obviamente, como forma de exceção, eu acho que deve ser mantida. Agora, a sua profissão, a do advogado, é uma profissão muito delicada e também de difícil compreensão da nossa sociedade, principalmente porque a nossa sociedade não tem uma boa formação, é verdade, não há nenhum mal em se dizer isso, e tem que se considerar que em todo julgamento, doutor Paulo, há um emocional, né? Tem aquele emocional. Alguém está ao lado do réu por questões emocionais. Esses que defendem o réu emocionalmente, mesmo sem entender a lei, ele acaba fazendo críticas ao advogado, à defesa ou à acusação, não é? Sem ter conhecimento da lei. Isso não preocupa muito vocês, advogados, evidentemente, porque vocês entendem que é uma atitude puramente emocional. Olha, um exemplo claro dessa situação que às vezes fica o advogado é o trabalho que ele desempenha no júri popular. O júri, sabemos, né, são propriamente os crimes dolosos contra a vida. Homicídio, infanticídio, aborto, instigação, induzimento ou auxílio ao suicídio. São praticamente essas 4 figuras, né, que são de competência do júri, apesar de que 99% dos casos apenas homicídio. Então, nesse caso, o advogado, com a sua eloquência, ele está, certo, defendendo aquela pessoa que ocupa o banco dos réus, que matou ou tentou matar alguém. E a família da vítima, ou se não a própria vítima, né, a sobrevivente, ela às vezes confunde a atuação do advogado como se aquilo fosse propriamente a sua opinião. De se chegar a supor que o advogado que defende o homicida é o advogado que defende o homicídio. É como se fosse uma apologia ao crime. Doutor Paulo, estão mostrando cenas aí exatamente da votação, né? Uhum. A nossa produção está mostrando algumas cenas, os vereadores colocando lá a opinião de cada um. O voto secreto. Voto secreto. Então, às vezes, realmente há essa confusão. Às vezes, por exemplo, eu já fiz defesas no tribunal do júri, em que na saída, no intervalo, às vezes somos abordados e a pessoa diz, como o senhor tem coragem de defender uma pessoa dessa? E a gente, às vezes, tem que explicar que é o cumprimento do nosso papel. A advocacia é um sacerdócio na sociedade. Doutor Paulo, em cima dessa colocação que você fez aí, qual foi a sua tese na defesa desse caso aqui, emblemático, que teve repercussão nacional aí, nesse caso aqui? Você fundamentou a sua defesa em que direção, em que foco, em que sentido? Olha, aqui o telespectador possa compreender na sua missão, da sua... Não que não houvessem elementos, substâncias de fundo para que fossem defendidas, mas a defesa, conversando com os demais colegas que também participam, né, do meu escritório, advogados também de fora, exemplo do Dr. Leopoldo, que me acompanhou durante a sessão, estrategicamente nós optamos por questões sobre o processo em si, ou seja, falhas na denúncia, falhas na condução do processo que inviabilizaram o exercício da defesa, que por sua vez, certo, independente de ser um julgamento político, mas não é sempre um processo, uma vez subvertida essa garantia de defesa, a nulidade é uma consequência. Então, eu levei ao conhecimento dos senhores vereadores a realidade sobre a condução daquele processo. Eu não posso dizer aqui que foram 6 votos por convencimento sobre isso, porque o julgamento é político. Eu não acredito até que os votos decorreram propriamente da defesa, mas a defesa tinha que ser feita no plenário, e os elementos que foram eleitos foram esses. Foram defeitos da denúncia e falhas com relação ao segmento da marcha processual do processo cassatório. Doutor Paulo, em cima dessa sua tese aí, dessas falhas que você, ao estudar o processo, chegou a avaliar, seria, por exemplo, no caso de um resultado contrário ao que deu, você tinha
valores, substância no processo para ir à justiça e anular essa votação? Era possível? Doutor Vasques, é uma exceção quando um poder, certo, intervém em outro poder. É sempre uma exceção. A princípio, o Poder Legislativo, que é a quem cabe julgar infrações de natureza político-administrativa, aí ele é dado essa autonomia. Ele não deve sofrer intervenção judiciária. O mérito, propriamente, inclusive, ele é intangível por esses poderes. Mas circunstâncias, sobretudo formais, uma vez inobservadas, pode sim o Poder Judiciário vir a intervir. Nesse caso, especificamente, já até havia uma ação, já até né, não foi extinta, há uma ação em curso, que por sua vez perdeu o objeto, uma vez que o processo já se encerrou dessa forma. Mas se o resultado de ontem tivesse sido contrário, o Poder Judiciário, que já provocado era, certo, teria que analisar certa legitimidade, inclusive, da forma como foi feito o julgamento. Mas dizer isso não quer dizer que eu nunca gosto de usar expressões como causa ganha, isso aqui está resolvido, porque não existe. Exato. Até porque o Poder Judiciário ele tem seus entendimentos, cada magistrado tem a sua forma de interpretar. Alguns magistrados são mais radicais de que nenhuma intervenção deve ocorrer, outros magistrados já entendem um controle, um poder maior do Poder Judiciário sobre o Poder Legislativo e sobre o Poder Executivo também. Inclusive, agora no julgamento do Mensalão, essa tese foi levantada, né, pelo PT, que acusava o Supremo Tribunal Federal de promover cassações, que seria uma atitude que só a Câmara poderia resolver. Exatamente. Inclusive, doutor Paulo, em cima também dessa questão aí, eu tenho uma dúvida, não sei se você pode tirar, com certeza sabe, é com relação ao afastamento dos 2 vereadores da Câmara de Vereadores locais. No meu entendimento de cidadão comum, de leigo, eu compreendia que o Poder Judiciário podia destituí-lo das posições do cargo da mesa, de presidente e de secretário, mas não podia retirá-lo do mandato. Isso não é uma cassação, uma entrada do Judiciário cassando mesmo, uma cassação branca ali, temporária, sei lá, não dá esse caso, entendimento, né, jurídico, não? Você tem uma compreensão de que sentido? A doutrina e a jurisprudência também, há uma divisão com relação à situação dos afastamentos de cargos eletivos. Com todo o serviço público, digamos, em que há a suposição da prática de um ilícito, pode o judiciário, a bem das investigações, a bem da instrução do processo, determinar o afastamento de maneira motivada. Ou seja, ele precisa explicar, certo, que a manutenção daquela pessoa, naquela posição, naquele cargo, da forma como pode gerar, certo, um estorvo para as investigações. Por exemplo, um secretário de uma prefeitura qualquer, que as investigações são na sua pasta, ele teria uma facilidade de omitir informações, de alterar dados, influir na decisão. Influenciar com relação à obtenção dos elementos que o Ministério Público, o delegado, o próprio Judiciário poderiam pautar-se para a compreensão de um juízo de valor sobre seus atos. Só que a questão do parlamentar, certo? O cargo dele foi consagrado pelo voto, pelo sufrágio. Então, há um entendimento de que o Poder Judiciário, nesses casos, não deveria ter essa atribuição de afastá-lo. Agora, por exemplo, com relação à mesa diretora, já é uma função administrativa dentro de um poder. Aí já a doutrina, ela já, como é que eu posso dizer, ela já amplia, certo, essa possibilidade do Poder Judiciário, sim, efetuar esse afastamento. Lembrando que são sempre hipóteses excepcionais. Não pode ser considerado jamais como uma regra, inclusive qualquer cargo. Não é definitivo. Porque trabalhar para a administração pública, antes de ser uma obrigação, é também um direito de qualquer pessoa do povo. Então, afastá-lo, a forma, para alguns, poderia ser compreendido como antecipar uma medida, né, uma medida sancionatória, deve ser considerado como exceção. Então, os afastamentos que se verificaram aqui nessa cidade são medidas excepcionais. Os julgadores, quer na ação penal, quer na ação civil, por improbidade, entenderam que, em razão das investigações, ou seja, enquanto for conveniente, eles não devem permanecer no Poder Legislativo. Não é uma pena antecipada de dizer saia, apenas enquanto durar o processo. Mas enquanto durar,
enquanto persistir, segundo a compreensão dos julgadores, a necessidade do seu afastamento, ou seja, que sua presença pode prejudicar de alguma forma as investigações. Porque outra dúvida aqui, que talvez possa ser uma dúvida do telespectador também. O processo do vereador que foi julgado agora, ele foi absolvido da cassação, certo? Tem algum outro risco ainda? Porque pela norma legal, certo? A cassação dele só pode ser feita pelo plenário da Câmara, do Poder Legislativo. Então, o que é que pode acarretar lá ainda com relação às decisões judiciárias, com relação ao mandato dele? Doutor Vasques, o processo cassatório da Câmara, ele compreende uma esfera de responsabilidade específica e autônoma. Da mesma forma, a questão da improbidade e a questão do crime. Então, digamos, vou falar, por exemplo, como advogado. Um advogado que pratica um ato, esse mesmo ato, ele pode desafiar esferas de responsabilidade diferentes. Ele pode, por exemplo, responder um processo criminal, ele pode responder um processo civil, digamos, reparar o dano que ele causou ao seu constituinte, e pode também responder um processo de natureza deontológica junto ao seu órgão de classe, no caso dos advogados, é a OAB. Então, essas esferas de responsabilidades, elas têm uma certa independência, porque aquele ato que foi, digamos, criminoso, talvez ele não seja compreendido como ilícito civil a reparação de um dano. Talvez ele também não seja compreendido como falta ética. Cada esfera dessa tem suas regras próprias. Por exemplo, a questão do prazo. O prazo que prescreve um crime não é o prazo que faz prescrever uma infração disciplinar. Então, ele pode escapar de um, pode ser condenado no outro, pode ser condenado em todos e também pode ser isento de todos. Então, a decisão que absolve o vereador na Câmara Municipal, o efeito dela sobre os processos judiciais, eu entendo nenhum, que não há. Quer dizer, ele continua vereador, mas ele continua réu. Ele continua como processado na ação judiciária. Processado. Eu não vejo qualquer intervenção. Não se pode imaginar que tipo de condenação ele pode receber. Ele pode, inclusive, ser preso? Qualquer pessoa pode vir a ser preso. Principalmente quem já está enfrentando Luiz Carlos, um julgamento. Diante desse esclarecimento que você está fazendo com o doutor Paulo, aí vem uma pergunta minha. Dependendo da penalidade que ele possa vir a receber em função da justiça vir a imputá-lo em alguma pena e tal, em função disso aí, a Câmara pode novamente pedir a cassação do mandato? Olha, o Decreto-Lei 201 de 1967, ela permite que você renove os pedidos. É possível um novo processo cassatório. Porque, doutor Paulo, o que eu já se li em alguma rede social, em algum lugar desse aí, é que parece que vão entrar com outro processo, pedido agora por um vereador para um novo processo de cassação. Está parecendo uma politização, porque pode acontecer que um outro lado lá também, que se acha que está politizando, peça a cassação de um outro. Aí vai criar aquele confronto já político. Pode acontecer isso, não pode? Eu ouvi um comentário hoje também que disseram que, da forma como está, talvez a Câmara mais pareça um tribunal do que propriamente um poder legislativo. Por exemplo, o processo cassatório é uma função atípica do legislativo que julga. Às vezes o legislativo, de maneira atípica, também executa, também, além de legislar, cria, ou o judiciário também, em algumas situações, ele cria a norma. Em algumas situações ele tem atividades administrativas, então são funções atípicas desse poder. Só que, na realidade, dizer que vai haver novos pedidos de cassação, todos eles são sujeitos a um critério, a um juízo de admissibilidade. Por exemplo, o processo cassatório, para que ele se torne processo, é necessário uma votação sobre o critério da maioria simples, ou seja, a maioria dos presentes, para que ele se torne um processo. E talvez, eu não sei, não componho a Câmara como parlamentar, mas a gente pelo menos percebe o sentimento que ficou lá, às vezes até alguns de frustração, outros de alívio, que eu acho que esses pedidos, se ocorrerem, sobretudo de maneira cruzada, certo? Talvez eles não passem deste juízo de admissibilidade. Talvez eles não passem. Vamos ao nosso intervalo, daqui a pouco estaremos de volta para continuar conversando com o doutor Paulo Quezado sobre esse processo que foi analisado ontem na Câmara Municipal de Cassação do presidente Antônio de Lunga e que acabou sendo absolvido. A gente volta já.
Centro Especializado da Visão. Serviço novo, moderno e atualizado. Equipado com o que há de mais moderno. Profissionais capacitados e experientes. O Centro Especializado da Visão conta com os profissionais Dr. Vasques Landim, oftalmologia clínica e cirúrgica. Dr. George Vasques Landim, fellowship em glaucoma e catarata pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. O Centro Especializado da Visão realiza adaptação de lentes de contato, cirurgias de catarata, cirurgia para glaucoma, cirurgia plástica ocular, campo visual computadorizado, curva de área de pressão intraocular, mapeamento de retina, refração computadorizada, teste do olhinho e check-up para glaucoma. Centro Especializado da Visão. Rua Padre Cícero 511. Telefone 3512-5499. TV Verde Vale, Canal 13. Nós estamos aqui com o Dr. Paulo Quezado, estamos conversando, debatendo a decisão de ontem que absolveu de cassação o presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. As comunicações estão chegando e, como o Vasco já tinha previsto aqui no início do programa, a gente sabia que no meio da comunidade pouca gente entendeu. É muito difícil as pessoas entenderem esses atos, porque é uma coisa que se repete. Nas gestões passadas nós tivemos escândalos e mais escândalos. E não há punição. Essa coisa da impunidade é que é terrível no Brasil. Né? É que é terrível. Eu gostaria que as pessoas tomassem uma decisão, Vasco, era na hora de votar. Para ver quem é que eu vou colocar na Câmara Municipal. Porque a gente fala isso com saudosismo. Nós já vimos tantas câmaras municipais de Juazeiro valiosas, verdadeiros agentes sociais. Os vereadores de hoje não se prezam pelo cargo importante que ocupam. Não se põe como autoridade, Luiz Carlos, isso é que é o grande problema. Agora é interessante para você ver como essas decisões, geralmente, ela tem um cunho político muito forte. Às vezes é o que mais decide a questão política, que nós já tivemos aqui na gestão passada, o prefeito cassado. O prefeito, até o fim da gestão, cassado. Foi cassado pela Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte. E agora, um vereador não foi cassado. Aí, às vezes, você pode imaginar, por que um foi e o outro não foi? O prefeito foi. Será se o caso dele era tão mais grave do que o caso atual do vereador? Ou porque se a questão política foi mais forte nas decisões do que agora? Então, são essas questões que a sociedade também precisa aqui e ali fazer essa avaliação. O Patrick Rolim da Betolândia acha que, ele quer saber, inclusive, doutor Paulo, qual foi o principal objetivo do Antônio de Lunga em realizar compras exageradas de produtos de limpeza no total de R$78 mil. Olha, é difícil você imaginar por que determinada pessoa, usando um cargo público, faz uma compra que foge dos padrões. Mesmo porque o presidente anterior, o José de Amélia Júnior, já tinha feito uma compra exagerada de papel higiênico. E, inclusive, tem gente lá na Câmara pedindo para analisar também esse caso, lá de trás, do Zé de Amélia. Mas quando o Zé de Amélia usou a tribuna da Câmara Municipal de Juazeiro para se justificar, foi um terror. A sociedade ficou espantada com o que ouviu. Né? Então, me parece que há um comprometimento, ou não há um comprometimento, dos cidadãos que ocupam a Câmara Municipal. Até parece que eles não têm noção do quanto é valiosa a posição que eles ostentam ali, Luiz Carlos, naquele ambiente tão importante, isso, né, Luiz Carlos? Luiz Carlos, com relação a essa pergunta aí do Patrick, eu acho que certamente o doutor Paulo não vai ter muito o que dizer, não, porque ele não sabe qual foi a intenção dele comprar isso aí, né, doutor Paulo? Mas é interessante que você fale um pouco aí, até para você dizer por que é que você foi defender, se você sabia que tinha acontecido isso, como é o ofício do advogado, como é que entra a questão? Você foi defender isso aí? Com certeza não foi, né, doutor Paulo?
compra de vassoura. O que foi que você defendeu lá? Você já explicou, mas eu acho que no fundo ele queria saber um pouco sobre isso, sobre a sua defesa. Eu vou ter que pedir desculpa ao Patrick, porque essa pergunta ela envolve circunstâncias que ainda são objeto de análise de defesa em processo judicial, no caso da improbidade. Tem essa questão também, né? Então, na condição de patrono de advogado, Isso. eu acho que não convém a inserção sobre esse mérito pela defesa neste momento agora. Não que amanhã, obviamente, o processo é público, né, as escusas, os motivos, certo, da aquisição, a forma, enfim, todas elas que são objeto de análise do processo judicial, serão. Mas sobre essa incumbência, doutor Vasques, de fazer a defesa, é bom que se deixe sempre claro que o advogado ele é um profissional contratado por aquela pessoa para fazer a sua sustentação, para pôr ele, em favor dele, defender, pedir ou resistir algo, certo? Que nem sempre corresponde à sua ideologia. Às vezes o advogado ele defende uma pessoa, por exemplo, que é processado por indenização, que lá no fundo ele concorda que aquela pessoa deveria indenizar. Mas a profissão dele é um sacerdócio, é a obrigação que ele tem de defender, de pegar aquela causa. Não necessariamente que ele concorde com ela, mas que ele utilize a sua técnica, o seu conhecimento, a bem do seu constituinte. Essa é a função do advogado. A pergunta do Cícero Fernando é exatamente em cima disso. É lá dos franciscanos. Ele, doutor Paulo, como você se sente defendendo um caso que foi visto por toda a imprensa e população como um grande escândalo nacional chamado escândalo das vassouras? Quer dizer, esse é um sentimento. O cara fica até indeciso, sem entender. Por que tem sempre alguém para defender, né, o réu, seja qual for o ato? Bem, a repercussão desse caso, na visão do advogado, não torna o direito em si mais difícil, certo? A não repercussão, as normas seriam as mesmas, as fases processuais seriam as mesmas. Mas há, de fato, uma pressão, uma cobrança, há, de fato, uma preocupação maior do advogado com relação, até porque seus atos não são apenas sujeitos a análise por parte do Poder Judiciário, por parte da parte adversa, no caso do Ministério Público ou qualquer outro interessado, mas de toda a sociedade. Então, de fato, há uma preocupação com relação a casos dessa repercussão, porque a cobrança não vem só do processo em si, mas de toda a sociedade. Ô, doutor Paulo, até que ponto, inclusive eu assisti um pouco, foi pouco tempo, eu vi você até falando sobre essa questão, até que ponto o clamor popular influi numa decisão, até lá dos vereadores, no caso do mensalão, tá certo? Que houve aquele adiamento do julgamento e alguém questionou o clamor popular, a sociedade quer que seja punida, enfim, fala um pouquinho para nosso telespectador sobre isso, para que eles possam até compreender à luz da legalidade, que às vezes não é tão somente o clamor popular que deve influir nas decisões. Doutor Vasques, há uma diferença entre ordem social e clamor social. O clamor social, por sinal, ele não tem condições sequer de ser medidos em termos de quantitativo e percentuais com relação à população, se local, se digamos de uma dimensão maior. Por exemplo, quando pessoas vão às ruas protestar, talvez aquelas pessoas representem um grupo específico e não propriamente o pensamento da sociedade. Quando, por exemplo, interesse. Por exemplo, no estado de São Paulo, que começou esses movimentos, em pesquisas realizadas, boa parte da população não concordava da forma como estavam sendo as manifestações. Ou seja, as manifestações não representavam exatamente o pensamento da sociedade do estado de São Paulo. Um exemplo com relação a essa questão do clamor social e a interferência que eles têm, aconteceu em Juazeiro há um pouco tempo atrás. O doutor Vasques mencionou, por exemplo, que em Juazeiro do Norte já houve um processo de cassação com relação ao chefe do Poder Executivo. E é bom que se lembre que, durante esse processo, a Câmara foi invadida. Uma sessão, eu me lembro bem, que vi pela televisão, inclusive por esse meio de comunicação, ela deixou de ocorrer porque pessoas invadiram, se agarraram aos pés das cadeiras e da mesa do plenário da Câmara, de maneira tal que a sessão foi inviabilizada. Ou seja, ela não houve, eu não me lembro para que era propriamente a sessão, se era para votar a admissibilidade do processo, ou mesmo a cassação, mas eu me lembro que não houve porque ela foi invadida. Então, essa interferência, esse clamor, essa pressão que sofrem os parlamentares, os governantes, até mesmo os julgadores, o Poder Executivo ele também suporta a pressão.
ela nem sempre atinge um resultado positivo. Por exemplo, aqui no estado do Ceará, em razão das comoções, dos movimentos, que foram nacionais também, eles tiveram, o Tribunal de Justiça do Ceará determinou que os processos por improbidade em curso tivessem prioridade de tramitação. Ou seja, ele quedou-se a essa. Não que eles não mereçam prioridade, mas a prioridade, a conveniência sobre tramitação de processo, ela não pode existir porque a sociedade está batendo a porta, está ameaçando invasão, está ameaçando quebrar o fórum. Deve haver uma segurança, deve haver ordem. Isso é necessário. Não que as manifestações não sejam interessantes à construção de uma sociedade melhor, mas essa pressão, às vezes até mesmo pela violência, ela não causa um resultado favorável à sociedade. Jamais causará. A pergunta de Dona Maria das Neves é bem interessante. Ela é lá do bairro Juventus Santana, e Dona Maria das Neves quer saber se há algum tipo de investigação em cima de Antônio de Lunga após a votação da cassação. Bem, senhora Maria das Neves, já há. Já havia, inclusive, processo continua. Antes da início do processo cassatório, já, quer no aspecto da improbidade, quer pelo crime, já existem processos em andamentos e o senhor Antônio de Lunga, ele vai se defender de todos eles. De todos eles, ele quer se defender. É um direito constitucional que exercerá, na forma adequada. O Cristóvão Conrado, lá da Lagoa Seca, o Cristóvão não está nada satisfeito. Ele diz, eu gostaria de saber o nome dos vereadores que votaram contra a cassação de Antônio de Lunga. Amigo, a votação foi secreta. Portanto, os que votaram difícil, não, Luiz? estão imunes, mas, até doutor, de uma agressão verbal. Doutor Paola, interessante quando a gente fala dessa questão das manifestações sociais, do que pensa a sociedade, principalmente nesse momento de emoção, no caso do mensalão, esse caso também emblemático nacional, enquanto tem figuras aí que estão presas atrás da grade, um já querendo administrar um hotel para ganhar 20 mil reais por mês, o outro que já vai ter prisão domiciliar, porque disse que está com o coração já caindo e tal, essa questão toda. E nas pesquisas de opinião, a grande maioria da sociedade gostaria, pelo menos era uma manifestação aí que a gente percebia a olhos nus, que a grande maioria da sociedade queria a punição, que eles fossem presos, isso era manifestação. Mas já agora, depois de ter sido feita a sentença que ele está lá, já existe um grande segmento da sociedade brasileira demonizando o presidente, o Joaquim Barbosa, achando que ele foi injusto, que é cruel e tal e tal. Isso é esse comportamento, exatamente, que às vezes tem que ser analisado pelo julgador, não é assim? Olha, digamos, toda essa opinião sobre o julgamento da ação penal originária do Supremo Tribunal Federal, no início, por exemplo, as pessoas que tentavam pressionar o STF era para garantir a punição, né, dos implicados, fazer aquela coisa, de maneira que talvez algum ministro se sentisse inibido de dizer, por exemplo, que nem todos ali, quiçá, fossem responsáveis pelos crimes que estavam sendo imputados. Da mesma forma que outros movimentos fizeram que talvez alguns ministros pensassem, é melhor que eu me abstenha, é melhor que eu recue, ou seja, a consciência, a análise sobre aquele processo que deve ser isenta, que deve ser imparcial, às vezes é afetada por isso. É por isso que eu digo que, às vezes, essa movimentação, essa pressão, causa nos julgamentos um aceleramento e um atropelo por fases importantes, causa um retardo pela preocupação, enfim, não que a sociedade deve ser furtado o acesso à informação do processo, de maneira alguma. A publicização que girou em torno da ação penal, salvo engano, 470 do STF, ela foi importante. O próprio Tribunal Constitucional, ele ficou em evidência, muitas pessoas não entendiam o seu papel com relação a isso. Mas pôde-se notar, pôde-se perceber que alguns ministros se sentiram pressionados, não se sentiram confortáveis em proferir uma decisão isenta. Não que não proferiram de maneira isenta, mas não de maneira confortável, com certeza. É verdade. Hoje tem gente acampada, né, em frente às prisões e tal, achando que eles estão sendo injustiçados, que foi negado o direito de defesa, quando o processo rolou aí por quase 10 anos, né? Agora, o nosso telespectador
continua livre para fazer suas reclamações, colocar seus pontos de vista. O Adalto, lá do Romeirão, diz: há tantas escolas municipais necessitando de merenda e o presidente da Câmara faz compras absurdas de produtos de limpeza para a própria Câmara. Isto é um absurdo. Parabéns ao programa Tribuna Livre pelo que tem feito na divulgação desses fatos. O Marcelo Brito, do Romeirão, também. Doutor Paulo, com tantas acusações em cima de Antônio de Lunga, o senhor pensou alguma vez em abandonar esse caso? Olha, não. Como eu já falei, certo? A missão de defender é uma missão difícil. Algumas pessoas falam, defender é fácil. Não. Apontar é fácil. Às vezes acusar, criticar é mais tranquilo. E fazemos isso com muita facilidade, e às vezes até mesmo sem perceber. Mas defender, principalmente aquilo que a princípio mostra indefensável, é muito difícil. Mas é a vida do advogado, foi a profissão que ele escolheu para a vida dele. Então, recusar um caso porque o advogado ele pode ter uma repercussão ruim na sua vida profissional, ou então, porque isso vai gerar uma reprovação à figura do profissional, isso é um ônus que o profissional ele tem que aceitar. O Henrique também vem nessa linha e até nos parece que a opinião quase geral é de que o Antônio de Lunga era indefensável, né? O sentimento é esse. Eles acham que o Antônio de Lunga era indefensável, né, Vasco? O Henrique também vem por essa linha, não entende como você brilhantemente conseguiu, naturalmente, verificar o processo, algumas falhas e argumentar muito bem. A Cristina, no centro de Juazeiro, também pergunta por que e quais são os critérios de Antônio de Lunga em negar a ilegalidade nas compras dos produtos. Isso é um direito de defesa. Ele está fazendo a própria defesa, são os argumentos que o cidadão... Agora, eu volto a falar na questão da emoção, do sentimento emocional. O jurista Celso de Mello, sem dúvidas, é um dos brilhantes do Supremo Tribunal Federal. Quando coube a ele o último voto sobre os infringentes, né, todo mundo já sabia, quem leu um pouco, quem conhece a vida do jurista, já sabia qual era o voto dele. Porque ele passou a vida defendendo aquilo. Né? Mas muita gente que não tem sequer noção, nós somos leigos, né, mas temos bom senso. Muita gente que não tem nem noção do direito, antes do cidadão apresentar a sua argumentação, já estava criticando. Aquilo faz parte do esquema, com certeza vai votar assim assado. Inclusive eu, Luiz Carlos. Você também? Eu também achava. Você achava que... Achava que ele ia votar benefício dos acusados. Mas foi a vida inteira ele fez isso. Ele defendeu sempre os embargos infringentes. Porque às vezes a gente fala, isso é o mal brasileiro da nossa sociedade. Fazer um pré-julgamento. Fazer um pré-julgamento de que não entende. Fala do que não entende, principalmente. Por exemplo, no início daquela questão dos embargos infringentes, foi um levante da sociedade brasileira, todo mundo, isso é para postergar, é para proteger, é para não condenar, é para jogar para debaixo do tapete. Quando, na verdade, a gente não entendia o que era aquilo, a grande maioria da sociedade não entendia, e ali foi uma maneira, no meu pequeno entender, de que o Supremo deixasse que esgotasse realmente todas as oportunidades de defesa que tivesse, né? Esse que realmente é o foco da defesa e da justiça, e se esgote todos os mecanismos de defesa para poder jogar, para depois não se alegar que foi negado o instituto constitucional da defesa do réu. Não é assim, doutor Vasquez? Eu sempre escuto, né, e vejo também pela imprensa críticas com relação ao sistema processual brasileiro, em que teriam recursos demais. Recurso demais. Aquele réu, aquela pessoa interpôs um recurso meramente protelatório, ou seja, ele quer ganhar no cansaço. Mas, convenhamos, o Poder Judiciário está em crise. Ele vive uma crise. Eu não penso que o problema são os recursos, mas o não julgamento de recursos. Por exemplo, quando se disse que, há uns anos atrás, que os prefeitos, quando se determinou que aos prefeitos, com relação aos crimes, ele tem um foro privilegiado. Então, se disser, garantiu-se a impunidade, os prefeitos não respondem mais processo, ele não responde o processo no fórum da cidade em que ele é prefeito, mas ele responde no tribunal.
Ou seja, se a bola agora foi para uma outra instância, mas é que ela deve fazer. Então a cobrança deve se dirigir ao tribunal, para que julgue. Perfeito. Não significa dizer que ele não será julgado. Quando se há, por exemplo, recursos, entraram, por exemplo, interpor os embargos infringentes, julgue-os. Se há compreensão, por exemplo, do ministro, ex-ministro, né, ele se aposentou, o Celso de Mello, pela admissibilidade dessa modalidade de recurso, pois muito que bem. Pois que vamos deixar que o STF julgue esse recurso. Mas a discussão, enfim, sobre essa questão e outra, às vezes os magistrados se percebe uma pressão que eles têm como se a eles não fosse dada a prerrogativa de mudar de ideia. O Barão de Itararé já disse, não é triste mudar de ideia, triste é não ter ideia para mudar. Isso. Então, comumente os julgadores mudam de ideia, não significa dizer, mudou porque é o processo de fulano, então minha compreensão é diversa. Não, o pensamento evolui e o magistrado, como o advogado, como o promotor, como qualquer operador do direito, ele pode, se não deve, mudar de ideia. Nosso horário terminou, amigos. Nós agradecemos ao Dr. Paulo Quezada por ter vindo aqui ao Tribuna Livre. Naturalmente, fez suas explanações. Se não convenceu a todos, isso é muito normal, porque há interesses, há sentimentos diferenciados e alguns ficaram satisfeitos com o resultado, outros nem tanto. Mas o certo é que o nosso programa procura sempre estar no foco das questões que diz respeito à vida juazeirense, e esse caso merecia e foi justificado a presença do Dr. Paulo aqui no nosso Tribuna Livre de hoje. Muito obrigado e boa noite, Vasco. Boa noite, agradecer ao nosso telespectador que nos ajudou a fazer o programa. Doutor Paulo, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, doutor Vasco, obrigado pelo convite. Aí, e fico muito feliz pela preocupação desse programa, dessa emissora, com relação à isenção e atuação do trabalho do advogado. Obrigado. Okay. Segunda-feira, amigos, já posso anunciar, estaremos aqui com o grande artista juazeirense Estênio Diniz, mostrando, inclusive, um bom acervo da sua produção, trabalhos que ele expõe, inclusive, na Europa, na Alemanha, na França, uma coisa muito bonita. E você vai conhecer mais de perto, naturalmente, o neto de José Bernardo da Silva. Até lá, um abraço, bom final de semana.